E voltamos ao lado oculto. E hoje vamos iniciar uma série nova, assim como já iniciamos na charla anterior sobre o estudo das ciências sagradas egípcias, dentro de uma área que vai ser na área de curas, primeiro com os cristais de Cris, cristais de sulfur, que era uma das técnicas terapêuticas mais eficazes que existiam na antiguidade e até hoje. Depois vamos a continuar com o desenvolvimento das técnicas de cura com as mãos que os egípcios praticavam e depois vamos a entrar no processo da acupuntura egípcia. Esses três temas de estudo de terapias nós vamos a ir desenvolvendo semana a semana. Mas este tema de hoje é extremamente interessante, tem a ver com o desenvolvimento da arte da vidência em cada um de vocês, ou o desenvolvimento de um oráculo interior. De tal maneira que você se transforme em um oráculo e tenha uma percepção de presente, passado e futuro espontânea e natural com as pessoas que nos rodeiam, com as projeções de coisas que podem acontecer. Digamos que isto que eu vou explicar a vocês e tentar desenvolver não é uma coisa nova, tá? Não encontramos livros a respeito, pero podem ter certeza que qualquer pessoa que trabalha com o tarot há mais de 10 anos, ele começa a ter uma interligação com o oráculo de tal maneira que ele vai sonhar com a simbologia das cartas, ele vai ter percepções em qual os símbolos das cartas aparecem e começa a estabelecer uma comunicação consigo mesmo, com sua própria alma, porque a alma fala uma linguagem simbólica, não fala português, inglês, alemão, castelhano. A linguagem da alma é uma linguagem absolutamente simbólica, da qual nós fomos desligando e afastando no decorrer das centenas de anos de evolução da própria escrita, por diversos motivos. Mas, digamos assim, por exemplo, uma pessoa que memoriza o tarot cigano, ele vai encontrar uma série de símbolos que são eminentemente arquetípicos, é decir, que se repetem em toda a história, em qualquer país, em qualquer época, digamos assim, podemos encontrar esse símbolo dentro da escrita em diversos países. Então, por exemplo, o símbolo da cruz, lo encontramos tanto na Índia, na China, na América do Norte, em vários lugares a cruz aparece como símbolo e não está plenamente referido ao cristianismo. Árvores com frutas, pássaros, cobras, todas essas imagens que o homem percebia em seu dia a dia e que gerava temor, respeito, esperança, esse simbolismo que durante milhões de anos estava à nossa volta, ele convivia dentro da mente, num plano interno e externo. E essa natureza, por isso eu acho que realmente o tarot em si é uma linguagem mágica da própria natureza. Quando nós temos a interpretação dos sonhos, ou começamos a fazer a interpretação onírica, vamos a ver que toda a natureza se manifesta nos sonhos, de diversas maneiras. Árvores, fogo, maremotos, terremotos, certo? Toda a natureza aparece em plantas, flores, pássaros. Então, dentro de nós existe uma linguagem aparentemente perdida, mas quando você começa a trabalhar com um oráculo, e estou mostrando aqui o oráculo egípcio que eu vou começar a ensinar a vocês, e depois eu vou explicar por que são símbolos simples em preto e branco, que em realidade é uma das coisas mais importantes que você tem que entender. Temos que encontrar a linguagem direta da alma. E às vezes, algumas pessoas
tentando colocar en esa relación del oráculo, transformando el oráculo en una figura, en una obra de arte, digamos así, se pierde muchas veces su función principal. Es decir, lo importante no es el oráculo en sí, sino vocês introjetar y entender esa lenguaje arquetípica que habita en nosotros. Y es en esa dirección que nos vamos. Cuando usted descubre esa lenguaje y consigue establecer una relación de diálogo con su propia alma, entonces usted es un oráculo y no precisa de un oráculo externo. Claro que eso fue siendo minado, tirado de diversas maneras del proceso evolutivo do homem, no processo educacional, assim como se separou a psicologia da parapsicologia. E aí temos coisas que mostram dicotomias que fazem que a mente humana e que o ser humano esteja dividido e perdido entre um mundo interior, que é o que nós vemos neste processo do simbolismo. A linguagem simbólica é um código, como está escrito ahí, donde un mundo exterior, lo que nos rodea, es un reflexo de un mundo interior. Es decir, para muchas personas a racionalidad es a base de su pensamiento, y para otras culturas y civilizaciones anteriores, a base de su verdad, de su pensamiento, de su idea, partía de un mundo absolutamente simbólico. Então, irracional, tá? Existem as duas formas, a razão e a sem razão. E entre as duas, a mente habita. Nós habitamos dois universos que temos que entender que é importante que para eles andar juntos, nós temos que nos integrar, abraçar a razão e a sem razão. A mística e o racionalismo têm que se dar a mão, senão não vamos conseguir avançar e evoluir e superar los grandes conflictos que el ser humano tiene. Entonces, por ejemplo, vemos aquí un diseño que representa as ondas da água. Claro que uno vai ver isso, sondas da água, sim, está aí, o que tem isso? Para nós não tem nada. Para os antigos, principalmente os egípcios, no qual veían as ondas, a tranquilidade, a serenidade, a harmonia, o equilíbrio entre o ser, sua mente, seu espírito e seu corpo. A harmonia das coisas. Para nós, depois de muitos anos, esse símbolo da sonda da água se transformou na letra M. M. E perdimos, transformamos um símbolo em um signo. Então, quando uno escreve mar, a M es una letra, un son, no está representando as ondas, que para los egipcios, entonces, cuando ellos diseñaban ese jeroglífico, les veían o mar. Dentro de su mente no era un diseño, era un símbolo que estaba representando algo. Entonces, digamos así, que toda escrita egipcia estaba representando cosas. Como vemos aquí, vemos un proceso evolutivo, ¿no? Esto aquí en realidad es el símbolo de una cachoeira, que después fue evoluyendo a trazos más simples y cada vez disminuyendo más el trazo hasta se transformar en un signo. Ver una enxada, aquí embaixo isso representa a terra. Isto é a enxada com a qual trabalhavam a terra. Depois se vai transformando em um signo de escrita. Aos poucos, uma jarra vai se transformando em um signo escrito. E isto que é a paleta de Annetersau, não? A paleta da escrita do jeroglífico, depois se transforma em um simples símbolo, perdão, em um signo, no qual se perde o significado. Temos que entender que quando o egípcio veía uma mesa, ele escrevia uma mesa, é decir, desenhava a mesa. Em nossa cabeça, a palavra mesa, nós unimos a imagem. É mais fácil desenhar uma mesa quadradinha que escrever mesa. Mas, para o egípcio, nós temos que entender que tudo o que o rodeava estava
impreso en escrita. Si colocamos un concepto abstracto dentro del pensamiento y de la escrita egipcia antigua, amor, por ejemplo. Es interesante que la palabra amor, que no tengo aquí para mostrar, mas vou fazer nas próximas charlas, tem letras que representam o quê? A boca, que é a comunicação, o encontro de caminhos, o trabalho em conjunto entre duas pessoas e a harmonia, merri. Mer, fíjense, ¿no? Mer representa un contexto, un conceito pleno, representado por uma simbologia. Claro que se a cada pessoa que le perguntamos o que representa para ele o amor, cada pessoa vai ter um conceito diferente. Para os egípcios já estava incluído na escrita o simbolismo da essência de seu conceito mais antigo. Então, o que nós temos que entender? Que o egípcio, todo o que veia, fazia parte de sua linguagem. Quando ele sonhava, ele não estava sonhando com algo alheio e compreensível. Quando ele estava sonhando com uma linguagem que era totalmente compreensível para ele. Quando ele ia a dormir em seu mundo onírico, ele estava estabelecendo comunicação plena com sua alma. Nós perdimos isso e nos focamos em uma linguagem que se distanciou do mágico da natureza, do mágico da linguagem da alma, que ela transcende o tempo, o espaço, a hora. Se um sonho nos pode dizer o que vai acontecer amanhã conosco. Nossa alma está fora do tempo racional que nós vivimos, que nós nos impusimos. Então, por isso eu digo que o tarot tem que voltar ao simbolismo clássico antigo, os símbolos mais antigos, sem toda essa parafernália que nós encontramos hoje. Se vocês podem observar aqui, o tarot de Marsella, aqui temos o tarot mitológico, o tarot egípcio de Kier, da editora Kier, o tarot de Aleister Crowley. Não são símbolos, são obras de arte. É decir, se você pegar um símbolo do tarot de Kier, vão encontrar que uma carta tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e ainda constelações, e números, e letras. É decir, quando você está olhando um símbolo, não pode estar se concentrando em detalhes de linguagem. É decir, o símbolo ocupa a mente como um todo. Por isso que um tarot, um oráculo externo, você querem transformar isso em algo maravilhoso, eu entendo. Crowley, o tarot de Kier, todas as pessoas que fazem um oráculo querem que seja fantástico. Sim, mas esse é o tarot de Aleister Crowley. Este é o tarot de uma pessoa, este é o tarot de outra pessoa. Cada um tem sua percepção, sua mística e sua capacidade de tocar um instrumento. É decir, não adianta pegar um violino, o violino que usava Paganini, digamos assim, tocar e vou tocar como Paganini. Não. Cada um vai ter uma percepção mística própria, não importa o violino, o instrumento. Se é um Stradivarius ou não, não interessa, não vou tocar melhor porque seja um Stradivarius. Este é o verdadeiro instrumento, em branco e preto, porque em termos reais, o cérebro, quando está em um estado místico, ele não percebe cores. As cores têm a ver com a luz. E no mundo onírico você pode perceber cores que não existem, porque são também símbolos. As cores são símbolos. Então, quando você está memorizando, se lembra do que estou dizendo? Vocês vão aprender com este tarot a introjetar os símbolos, a voltar a uma linguagem que o homem tinha há milhares de anos atrás. Quando ele fechava seus olhos, seu mundo interior era um reflexo e vice-versa de um mundo exterior. Dormido e desperto, ele estava em plena comunicação e em pleno equilíbrio. De dia, em um plano racional, ele tinha uma vivência dentro de um tempo. De noite, tinha uma vivência em um tempo maior, em um espaço infinito. Então, não temos como na escola, na faculdade, aprender uma linguagem
que nos leve em direção à linguagem mais primitiva do ser. Por isso eu digo, depois de anos de usar o tarot de Kier, etc., eu comecei a ver que os símbolos surgiam na minha mente. Não todos, alguns. E não a carta, alguns símbolos. E esses símbolos eram eminentemente premonitórios. Passei outra época analisando meus sonhos e vi que mais de um 30%, entre um 30% e um 35% de meus sonhos eram premonitórios. Então, isso me levou a aprofundar muito o conhecimento da escrita. Bom, tem aqui um livro de Wallis Budge que vocês podem conseguir em português, Mercer, a gramática de Lefebvre, bom, e a gramática de Gardiner, tinha a gramática também de Champollion, prestei e la perdi. Mas também fiz um tutorial sobre o amanuense, que é um método fantástico para vocês estudar a linguagem jeroglífica egípcia e entendendo mais esse processo no qual a escrita antiga se foi perdendo e se foi perdendo dos símbolos e se foi transformando em um signo e nós perdimos a ligação com o nosso mundo interior. O tarot egípcio que vou ensinar a vocês e que está, o livro está à venda na Amazon Kindle, é uma coisa bem mais específica, com a interpretação de cada carta, e é o que nós vamos a ir ensinando, é decir, como chegar a esse conceito de nos transformar em um oráculo, como fazer para introjetar a linguagem primitiva egípcia, simbólica, e começar a reviver esse processo de vivência com a natureza e sair deste tempo e dessa racionalidade que nos leva a uma constante polaridade. Entrar em um nível de pensamento triplo, não bipolar. Sair do bipolar e entrar na Trinidade, que é a essência da manifestação do pensamento sagrado e divino. E o pensamento dos sacerdotes era trino, nesse contexto de tentar encontrar a terceira posição, o neutro entre si e o não. El equilíbrio vem quando vem uma força interior que nos coloca em um caminho. E essa força interior parte de nossa alma e nos define o que é certo e o que é errado, o que é e o que será. Essa fórmula de pensar surge, como digo, dessa relação de comunicação, de reencontro de comunicação com a natureza, que vocês vão ver que é possível você se transformar em um vidente, ainda que não tenha o que você acha que é necessário, ter um dom. Não é necessário ter um dom. Conheço pessoas que têm o dom da vidência, mas também ensinei já a muitas pessoas a encontrar dentro de si aquela linguagem que lhe faz transcender o tempo. Então, hoje começamos com uma nova fórmula de estudos, com um tema interessante que é o tarot mental, que seria a linguagem da natureza. E nas próximas aulas vamos trabalhar muito mais profundamente esse processo para entender como é que funciona realmente o tarot dentro de você. Então, nos vemos na próxima aula. Obrigado.